Bom dia. Gente, bom dia para todos. Bom dia, professor. Galerinha, bem-vindos a mais uma aula virtual, né? Uma aula de física. E vamos começar a nossa aula, tá bom? Temos aqui, por enquanto, na nossa sala de aula virtual, o Heitor, Alan Félix, Ana Nínive, Jade, Leandro Carvalho. E tem um aqui que está o nome usuário do Zoom, que eu não sei quem é. Quem é o usuário do Zoom? Eu chamei aqui, ó, Heitor, Alan Félix, Ana Nínive, Eduarda Brito, Jade... Eduarda Brito. Eduarda Brito, né? Pronto. E Leandro Carvalho. Galerinha, somos nós por enquanto, mas vamos começar a nossa aula, tá certo? Vamos começar a nossa aula. É a aula, estou junto na aula. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? A aula referente à segunda lei de Newton, foi nossa aula passada, né? A nossa aula passada foi a primeira lei de Newton, não foi, galerinha? A gente fez atividade e hoje a gente entra em segunda lei de Newton, tá certo? Vamos ver o que ela tem para nos propor. Todo mundo está vendo aí a nossa telinha? Todo mundo está vendo, galerinha? Sim. Gente, vê só. Eu vou ficar aqui com vocês, né? Aparecendo, porque aí qualquer dúvida, qualquer coisa que eu tenha que fazer, né? Gesticular para que vocês entendam melhor, eu vou estar aqui aparecendo e ficar melhor para a gente desenvolver a aula, tá bom? Pessoal, galerinha, a gente viu na aula passada, nas duas aulas passadas, né? A primeira e a terceira lei de Newton. Principal, eu foquei muito na primeira lei. Deixei um pouquinho a desejar a terceira lei de Newton, mas a terceira lei de Newton, quando a gente vê força-peso, a gente une mais ela. A gente faz uma explicação especial para ela. Então, a gente focou na primeira e na terceira lei, né? Na explanação do conteúdo, na explicação. Na aula passada, a gente veio com a resolução das questões que eu deixei propostas para vocês. A gente fez essa correção. E hoje a gente entra na segunda lei de Newton. Essa segunda lei de Newton, galerinha, ela teria que ficar à parte, né? Ser especial uma aula só para ela, porque é a lei que envolve cálculo. Tá bom? Então, para não confundir a cabeça de vocês, a primeira e a terceira lei, como é teoria, eu fiz uma aula à parte, expliquei, trouxe exercício para vocês. E essa lei de Newton, que é a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, né? Como é chamada a segunda lei de Newton, eu trouxe uma aula especial, tá bom? É muito importante... Para eu poder escutar melhor aqui o professor. Gente, é muito importante que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Nessa aula, né? A aula de física, a gente tem que ter o conhecimento matemático para que a gente possa desenvolver melhor, né? E toda a atenção nessa aula. Então, eu peço, por gentileza, que não fiquem no bate-papo, tá certo? Não fiquem no bate-papo. Se puder desligar aí o som, desliguem, por favor, tá bom? E vamos embora, tá bom? Segunda lei de Newton. O que é que ela quer nos dizer? Vamos lá. Ó. Vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas. E aqui, galerinha, eu trago algumas perguntas que talvez vocês já tenham feito para si mesmo ou já tenham imaginado sobre isso. Se não imaginou, é hora de começar a imaginar algumas coisas para vocês formalizar melhor o conhecimento adquirido em física. A primeira pergunta é a seguinte. Ó. O que faz um corpo? Um corpo é qualquer objeto que vocês pensem. Bom? O que faz um corpo mudar o seu estado de equilíbrio? Que saia do repouso, por exemplo. Galerinha, vê só. Para que um corpo saia do repouso, o que é preciso para que isso aconteça? Alguém poderia responder? Hein, gente? Professor, não estou escutando nada. Está me escutando agora? Tem alguém com o microfone ligado, não dá para escutar direito, não. Tem alguém com o microfone ligado? Deixa eu ver aqui quem é. Heitor, eu acho. Heitor está com o microfone ligado. Heitor e Leandro Carvalho. Oxi, mas eu que tô falando. Acabou que botasse mexerica em outro canto, né, Braldo? Heitor desligou. Leandro também desliga aí, por favor.
Eu Ó. liguei agora, professor. Beleza, tranquilo. Quando eu pedir para que vocês respondam, vocês podem responder. Vocês ligam para responder, tá bom, gente? Beleza? Ok. Vê só, eu vou dar um exemplo agora para vocês. Ó. Prestem atenção. O que faz um corpo mudar o seu estado de equilíbrio? O que faz um corpo sair do repouso, por exemplo? Um corpo é qualquer objeto. Vamos supor um carro. Um carro está parado. Aí o motorista quer sair com o carro. O que é que faz esse carro, ou qualquer outro corpo que vocês imaginarem? O celular. Você está com o celular em cima da mesa agora. Você quer arrastar o celular um pouquinho para o lado. O que é que vai fazer esse celular ir um pouquinho para o lado? Ou um carro sair para se movimentar, para andar pela pista? Ou qualquer coisa, um avião. O que é que precisa para o corpo sair do repouso? Alguém poderia dizer? Bota força. Como é? Força. Muito bem. A palavra é justamente essa. Uma força. Tem que existir uma força para que você tire aquele corpo do repouso. Agora, vê só. Se para você fazer essa força nesse corpo, para ele sair do canto, vai depender da massa desse corpo. É o que, professor? Repete aí, por favor. Para esse corpo sair do repouso, para você movimentar ele, a sua força vai depender da massa desse corpo. Vai depender da massa desse corpo, a sua força? Vai. Com certeza. Por quê? Para eu tirar um celular do lugar, galerinha, para eu fazer um celular sair do repouso, por exemplo, meu celular está no quarto, eu quero levar ele para a sala. Para você carregar esse celular, fazer com que ele se movimente, você não vai precisar de muita força, porque a massa do celular não é grande. Agora, se você quiser tirar, né, fazer andar 5 metros, um caminhão cheio de areia, você vai empurrar ele, você consegue? Não. Por que não? Porque a massa desse caminhão é muito maior do que a do celular. Então, quanto maior for a massa do corpo, mais força você vai ter que fazer para que ele saia desse repouso. Vocês concordam comigo, gente? Uhum. Concorda? Pronto. Então, Sim. quanto maior for a massa do corpo, mais força você vai ter que fazer. Quanto menor for a massa do corpo, menos força você vai ter que fazer. Isso é lógica, tá certo? Aqui, ó. Porque os astronautas parecem flutuar quando estão no espaço. Aí eu trago essa imagem aqui do filme Gravidade, por exemplo. Os astronautas parecem flutuar quando estão no espaço. Alguém sabe dizer por quê, galerinha? É uma palavrinha que começa com a letra G. Por causa da gravidade, que é gravidade zero. Por causa da gravidade, né? A gravidade no espaço, em alguns determinados locais do espaço, a gravidade é zero, tá certo? Na Lua, por exemplo, na Lua tem gravidade? Com certeza, na Lua tem, mas ela é bem menor do que na Terra. Na Terra, por exemplo, aqui no nosso planeta, principalmente no nível do mar, aqui onde nós estamos, a gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente, na física, costuma arredondar esse valor para não trabalhar com número decimal. A gente costuma arredondar essa gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, essa gravidade é praticamente 4 vezes menor. Na Lua é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. 5 vezes menor, na verdade, né? Então, ó, na Lua, a gravidade é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente dá um pulo aqui na Terra, a gente dá um pulo e volta para o chão no mesmo momento. Na Lua, se você der um pulo, você vai demorar mais flutuando no ar, porque a gravidade da Lua é menor. Agora, galerinha, nas próximas aulas, quando a gente estudar força-peso, eu vou entrar em detalhe com vocês de uma coisa que a gente peca muito, que a gente erra. Eu vou dizer para vocês um exemplo. Muitas vezes a gente chega numa farmácia e diz assim, ó, eita, tem uma balança ali na farmácia, eu vou me pesar. Vocês já disseram isso? Eu já disse várias vezes. Vocês também já disseram isso? Eu só vou para isso, professor. Pronto. Vou aqui na farmácia porque tem uma balança, eu vou me pesar. Galerinha, vocês sabiam que a gente está dizendo errado? Vocês sabiam? Que, na verdade, a gente não está indo se pesar. Galerinha, quando vocês sobem na balança, que aparece lá os números, qual é a unidade de medida daqueles números que aparecem lá?
Quilograma. Quilograma. Muito bem. Quilograma. Galerinha, quilograma é a unidade de medida de massa. Por exemplo, o feijão de 1 quilograma. Um pacote, um fardo de arroz com 10 quilogramas. Nós vamos na farmácia, subimos lá, por exemplo, 50 quilogramas, 60 quilogramas, 40 quilogramas, 80 quilogramas. Quilograma, gente, é a unidade de medida de massa. Quando a gente fala que vai se pesar e a gente diz assim, eita, eu estou pesando 50 quilogramas, você está dizendo uma coisa totalmente errada. Mas a gente tem esse hábito e eu também tenho, isso é normal. Mas saibam que a gente está dizendo errado. Peso, galerinha, é muito diferente de massa. A unidade de medida de peso é o Newton, representado pela letra N maiúscula. Não é? Como o Newton que formulou essas leis, a unidade de medida de peso é o Newton, representado por um N maiúsculo. E o peso, ele pode variar de acordo com a gravidade. Quanto maior é a gravidade do local, maior é o peso. Quanto menor é a gravidade do local, menor é o peso. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês agora, certo? Vamos supor que chegue agora um colega seu, né? Um colega seu, que ele tenha 100 quilogramas. 100 quilogramas. E esse colega seu, ele diz assim, me coloca no braço, tu vai conseguir colocar esse seu colega no braço, ele com 100 quilogramas de massa? Você vai colocar no braço? Não, e se conseguir, vai ser com esforço. Acho que não. Acha que não, né? Mas se esse seu mesmo colega estiver dentro de uma piscina com você, ou de uma praia, e diga assim, me coloca no braço, você vai conseguir colocar ele no braço agora? Se ele disser assim, me coloca para boiar, você Acho vai que sim. Sim. Consigo. Por quê? Alguém pode explicar por quê? Por causa que a água vai fazer ele flutuar, por causa que ele está fazendo volume na água. Não. Porque a gravidade na água dentro da piscina ou da praia é outra. A gravidade é outra, se assemelha muito à gravidade da Lua. Então, note que essa pessoa, ela não deixou de ter 100 quilogramas nem fora da água e nem dentro da água. Ela continua tendo os mesmos 100 quilogramas de massa. Ou seja, a massa, ela não varia. Quem varia, galerinha, é o peso. O peso varia de acordo com a gravidade. Quanto maior a gravidade, maior é o peso. Mas também, quanto menor a gravidade, menor também vai ser o peso. Porque aqui, fora da água, onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, você não consegue colocar uma pessoa de 100 quilogramas no braço. Porque a gravidade é muito alta. Então, o peso dessa pessoa também vai ser muito alto. Mas na piscina, onde a gravidade é muito baixa, você vai conseguir colocar essa pessoa no braço, porque o peso dela vai ser muito baixo. Mas note que eu estou falando de peso, eu não estou falando de massa. Aquela pessoa que agora você está conseguindo colocar no braço, ela continua com os mesmos 100 quilogramas, ela não deixou de ter 100 quilogramas, não. Mas por que você agora consegue colocar ela no braço? Porque a gravidade agora é menor. Então, o peso dessa pessoa também vai ser menor. Deu para entender, galerinha, a diferença agora de peso e de massa? Deu para entender? Deu. Então, notem que a massa ela não varia. Quem varia é o peso de acordo com a gravidade, tá bom? Terceira pergunta. Por que quem está do outro lado do mundo não cai para baixo? Às vezes a gente pergunta, né? Se o Japão está do outro lado do mundo, por que as pessoas lá não caem para baixo? E eles pensam a mesma coisa da gente, né? Aí aqui eu digo, mas antes de responder, precisaremos conhecer alguns conceitos fundamentais da física, que é o que a gente vai estudar, e principalmente a segunda lei de Newton, tá bom? Aqui, ó, força, o que vocês falaram, eu perguntei aí, o que é preciso para tirar um corpo do seu repouso? Aí disseram aí, força, isso mesmo, é a força. Qualquer agente capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação, né, está fazendo uma força sobre ele. Aqui eu tenho 3 exemplos. Pessoas jogando beisebol, um foguete chegando, né, do espaço. Aí você vê aqui que esse paraquedas aqui, ó, ele está puxando esse foguete para ele poder frear, né, está fazendo uma força. Esse batedor aqui no taco de beisebol, para ele, quando a bolinha vem, ele vai ter que exercer uma força para essa bolinha ir o mais longe possível.
E também pode causar uma deformação, por exemplo, um carro quando colide com alguma coisa. Eu trouxe uma imagem aqui de um carro colidindo com a árvore, né? Causou uma deformação, né? Porque essa árvore aqui fez com o carro uma ação e reação, né? E fez aqui uma deformação nesse carro. Então, as forças, elas estão presentes no nosso cotidiano, certo? Onde estão essas forças? Elas estão presentes em todas as situações cotidianas, até mesmo onde você nem imagina. Eu vou explicar aqui. Sempre há um tipo de força envolvida no fenômeno, tá bom? Agora, qual o instrumento para se calcular unidade de medida de força? O instrumento é esse daqui, ó, galerinha, dinamômetro. Vocês podem pensar que isso aqui seja uma balança, aquelas de feira, mas não é. Isso aqui é um dinamômetro. Esse dinamômetro aqui ele é um pouco antigo, tem os mais modernos. Mas esse instrumento aqui, o dinamômetro, é o instrumento utilizado para medir força, certo? Agora eu tenho a classificação das forças. A força de contato, primeiro a força de contato, que a gente precisa tocar no objeto para que ele se mova. Aí eu trouxe aqui um exemplo de uma mãe com duas filhas carregadas numa bicicleta. Essa mãe talvez não esteja exercendo tanta força, porque o pneu da bicicleta, por ser circular, ajuda na locomoção, né? Então ela não está fazendo muita força. Mas veja aqui, um homem através de uma corrente está querendo puxar um ônibus escolar. Vocês podem ver que a bicicleta e as duas meninas, essas massas somadas, é muito menor do que a massa desse ônibus. Então, quem está fazendo mais força? O homem que está carregando o ônibus, certo? Ele tem que fazer mais força porque o corpo possui mais massa. Alguma dúvida nisso? Não. Não, né? Então, o que são forças de contato? São forças que surgem no contato entre dois corpos. Quando há o contato, quando há o toque, para que seja exercida essa força. Exemplo, quando puxamos ou empurramos qualquer objeto, qualquer coisa, qualquer corpo, tá certo? Agora também temos as forças de campo, que são as forças que nós não vemos. Vou dar um exemplo aqui. A Terra, ela está agora em torno de que corpo celeste, galerinha? Hein, gente? A Terra, ela circula em torno de que corpo celeste? Vamos lá, gente? Sol. O Sol, não é? O Sol, quem é maior, a Terra ou o Sol? Isso não sei. Gente, quem é maior, a Terra ou o Sol? O Sol, professor. O Sol, galerinha. Cabe mais de 1 milhão de terra dentro do Sol, galerinha. O Sol é muito grande e o Sol é o maior astro do nosso sistema solar. Todos os planetas, eles giram em torno do Sol. Então, quem tem maior massa exerce poder sobre o corpo de menor massa. Então, não é o Sol que dá a volta na Terra, é a Terra que dá a volta no Sol. O Sol fica ali no centro. E os outros planetas, os outros 8 planetas que são menores que o Sol, é que circulam o Sol. O Sol não vai circular em torno dos planetas porque o Sol tem mais massa que esses planetas. Agora, veja só. Para a Terra circular em torno do Sol, o Sol precisa tocar na Terra? Sim ou não? Não. Não. Mas que força invisível é essa que prende a Terra ao Sol? Que força invisível é essa? Força gravitacional. A força gravitacional, a força da gravidade, que a gente chama de força de campo. É aquela força que não precisa de contato, não precisa tocar. Às vezes você está com um ímã, né, bastante poderoso, e pega um preguinho e não toca no ímã, mas você deixa um pouquinho distante, né? Por exemplo, vamos supor que isso daqui que eu estou mostrando para vocês agora seja um ímã, não é? Um ímã. E deixa eu pegar uma coisinha aqui menor. Vamos supor aqui essa fita durex, por exemplo. Essa durex é aqui, tá bom? E você pega o ímã e deixa os dois próximos. Você vai perceber, galerinha, que esse ímã ele vai querer, ele está fazendo uma força, o ímã está fazendo uma força para que essa durex ela cole aqui, né? Você pode ver que mesmo sem ele estar em contato, você sente essa força. Vocês já perceberam isso?
Sim. Já fizeram isso já? Então, galerinha, existem dois tipos de força. A força de contato, que foi essa que eu mostrei anteriormente, que precisa ter o toque no objeto para poder ele sair do repouso. E tem a força de campo, que são as forças gravitacionais, né, as forças invisíveis, que não precisa do toque para que você saiba que tem uma força ali atuando. Alguma dúvida nisso, gente? Ô, professor, a força do ímã não tem nada a ver com força magnética, não, né? Tem, com certeza. Ali é eletromagnetismo puro, meu nobre. Eletromagnetismo puro, tá bom? O campo, o planeta Terra, por exemplo, ela tem um campo magnético, né, nos seus polos, tá certo? Aqui, ó, exemplos de forças de campo: o ímã, o metal e o satélite e a Terra, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu assisti o lançamento ao vivo, ontem dia 6, né? De um foguete chamado Falcon 9, né? Esse foguete ele saiu da Flórida, lá da NASA, né? Do Kennedy Space Center. Esse foguete foi fabricado tanto pela NASA como a SpaceX. E esse foguete ele levou 52 satélites, né? Da companhia, não sei o que, Link, que é uma companhia dos Estados Unidos, que esses satélites eles vão orbitar a Terra para transmitir para a gente sinal de GPS, sinal de celular, frequência de internet, tudo isso, né? Então, esse foguete, ele saiu ontem, eu assisti esse lançamento ao vivo, né, lá de Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, lá na Flórida. E esse foguete, ele levou 52 satélites que eles vão ficar orbitando a Terra, eles não vão entrar na Terra, não vão cair dentro da Terra e nem vão se perder no espaço. Esses satélites, parecido com essa imagem aqui, ó, os satélites são parecidos com essa imagem aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse. Esses satélites, eles vão ficar orbitando a Terra. Mas eu lhe pergunto, quem é maior, a Terra ou o satélite? A Terra. Então, a Terra é que exerce força gravitacional em cima em relação ao satélite. Por quê? Porque a Terra tem maior massa. Então, quem tem maior massa é que exerce esse poder gravitacional. Vou dar outro exemplo, a Terra e a Lua. Né? Ontem, antes de ontem, a Lua estava cheia, né? Principalmente antes de ontem. Né? A gente vê aquela Lua bem grande, a Lua está a 380 mil quilômetros da Terra. Quem é que exerce força? É a Lua que exerce força na Terra ou a Terra que exerce força na Lua? É a Terra que exerce força na Lua. Por quê? Porque a Terra é maior que a Lua. A Lua é 3 vezes menor do que o tamanho da Terra, ou seja, a Terra é 3 vezes maior do que a Lua. Então, é a Terra que exerce poder gravitacional sobre a Lua. A Lua nem entra em contato com a Terra e nem se perde no espaço. Ela fica presa a um campo gravitacional que a Terra exerce sobre ela. Tá certo? Por quê? Porque a Terra tem maior massa. Então, é a Terra que exerce essa força. Assim como a Terra é que está presa ao Sol. Porque o Sol tem maior massa, então o Sol é que comanda, ele é que faz essa força gravitacional. Porém, essas forças não são vistas a olho nu, mas a gente sabe que elas existem. Alguma dúvida nisso, gente? Não. Nenhuma, né? Tranquilo. Agora sim, ó, a gente vai falar sobre força resultante. A força resultante, galerinha, é a soma ou a subtração entre duas forças. Olha só as operações matemáticas que eu estou falando. É a soma ou a subtração entre duas forças. Professor, quando é que eu somo e quando é que eu subtraio? Vou falar agora. Primeiro caso, forças atuantes na mesma direção e no mesmo sentido. Olha esse bloco aqui. Pensem nele como uma caixa. Eu tenho duas forças atuando sobre ele. Eu tenho duas setas, uma maior do que a outra, a seta maior sendo representada por F1, força 1, e a seta menor sendo representada por F2, força 2. Alguma dúvida nessa imagem, galerinha? Não. Galerinha, Não. se a seta de F1 está maior, é porque a força F1 é maior do que a força F2. Depende do tamanho da seta nesse exemplo teórico, tá certo? Nesse caso, galerinha, eu vou fazer uma soma dessas duas forças, F1 mais F2, para ter a força resultante. Professor, por que o senhor vai somar? Porque o senhor falou que a gente poderia somar ou subtrair. Por que nesse caso o senhor vai somar? Porque vocês podem notar que essas duas forças estão no mesmo sentido, estão empurrando esse bloco da esquerda para a direita. Tanto a força 1 como a força 2. Por isso que a força resultante, aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, que eu chamo de FR, é a soma da força 1 da força, mais a força 2. Por que eu somo? Porque elas estão empurrando o bloco no mesmo sentido. Alguma dúvida nisso, gente? Não. Então, ó,
A intensidade da força resultante é obtida pela soma das intensidades das forças que estão atuando sobre o bloco. Ou seja, a força resultante FR vai ser igual à força 1 mais a força 2. Por que eu estou somando? Porque essas forças estão atuando no mesmo sentido. Então, o sentido da força resultante é o mesmo das outras forças atuantes. Então, a força resultante vai ser também da esquerda para a direita. Como essas duas forças estão atuando no mesmo sentido, a gente soma. Agora, o segundo caso. O segundo caso é o caso de uma subtração. Aí eu pergunto a vocês, por que nesse caso vai ser uma subtração, galerinha? Porque um é positivo e outro é negativo. Não, por quê? Eu queria mais bem explicado. Por que eu vou fazer uma subtração? Porque a força 1 é inversa da força 2. Não, seria assim, ó, porque a força 1 e a força 2 estão atuando sobre o corpo em sentidos contrários, em sentidos opostos. Concordam comigo? Note aqui no exemplo 1, note aqui no caso 1, que a força 1 e a força 2 estão agindo no mesmo sentido da esquerda para a direita. Já nesse segundo caso, a força 1 está indo da esquerda para a direita, mas a força 2 está vindo da direita para a esquerda. Por isso que é uma subtração para eu achar a força resultante. Agora eu quero fazer uma pergunta bem importante. Esse bloco ele vai se mover no final das contas da esquerda para a direita, no sentido da força 1, ou da direita para a esquerda, no sentido da força 2? Me respondam aí. Para a esquerda, para a direita. Da força 1 ou da força 2? Da força 1. Por quê? Porque a força 1 é maior do que a força 2. Muito bem, parabéns, Heitor. Isso mesmo. Vai ser justamente nesse sentido da força 1, porque vocês podem ver o tamanho da seta. A seta da força 1 é maior da força 2, indicando que a força 1 é maior do que a força 2. Então, é a mesma coisa que você, agora, com a criança de 2 anos, empurrando um objeto em sentidos opostos. Você sabe que você vai ter mais força, então você vai ganhar dela, tá certo? Claro que com a criancinha a gente costuma deixar ela vencer, né? Mas se a gente fosse botar a mesma força, a gente sabe que a força da gente prevalecia. Então, ó, a força resultante vai ser igual à força 1 menos a força 2. É uma subtração, galerinha, porque essas forças estão agindo em sentidos opostos. Então, lembrando, no mesmo sentido a gente soma, em sentidos opostos a gente subtrai. E o sentido da força resultante é o mesmo da maior força atuante. A maior força atuante é da força 1. Então, note aqui que no final das contas, a força resultante, ó, vai no sentido da força 1, da esquerda para a direita. Alguma dúvida, galerinha? Não. Tranquilo até aí? Tá tudo entendido até aí? Sim. Pronto, agora a gente vai para a fórmula que a gente vai calcular. A gente tem uma fórmula para calcular a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton que vocês estão vendo aqui, galerinha, ela recebe um nome, e o nome dela é Princípio Fundamental da Dinâmica. A segunda lei de Newton é chamada Princípio Fundamental da Dinâmica. A primeira lei de Newton é chamada de Lei da Inércia. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, que a gente já estudou. E a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, tá bom? A mudança do estado de movimento de um corpo, né, quando ele está parado e você quer dar movimento a esse corpo, é proporcional à força motora imprimida, a força que você vai exercer sobre esse corpo. E é produzida na direção da linha reta no qual aquela força foi imprimida. É o seguinte, ó, você tem um bloco, você vai empurrar esse bloco para tirar ele do repouso, mas você depende de qual é a massa desse bloco, né? Vamos esquecer a palavra do peso desse corpo, tá bom? Peso não tem nada a ver com massa, vamos agora se policiar em relação a isso. E a fórmula, galerinha, que a gente usa para calcular a segunda lei de Newton é essa daqui, ó. Essa onde está aqui no dentro do quadradinho amarelo, que eu estou passando o cursor do mouse. A fórmula é essa, ó. F de força, né, a força resultante, é igual a m de massa, a massa desse corpo, multiplicado pela sua aceleração. Novamente, F significa força, m significa massa e a significa aceleração. Quais as unidades de medida? Unidade de medida de força, de qualquer força, é o Newton, representado pela letra N maiúscula.
M de massa, a gente já sabe, a massa é dada em quilogramas, e o A é a aceleração dado em metro por segundo ao quadrado. Alguma dúvida, gente? Não. Então, notem que para eu achar a força, basta eu multiplicar massa multiplicado por aceleração. Ok? E aqui eu venho com o exemplo 1, mas como a aula está na contagem regressiva, vai terminar já, galerinha, não vai dar tempo de eu fazer esses exemplos com vocês. Eu trouxe aqui, ó, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, exemplo 4. Pronto, eu trouxe 4 exemplos para vocês, tá bom? A gente vai debater esses 4 exemplos na próxima aula. Tá bom assim? Ok? Ok. Mas, professor, eu tenho uma pergunta. Pois não? O senhor vai mandar os slides pro canal do YouTube para todo mundo poder Eu copiar? vou mandar essa aula para o canal do YouTube. Eu mando o link para o e-mail da escola e a escola publica no YouTube. Mas esse slide eu vou mandar para a dona Fátima e ela vai compartilhar no grupo de WhatsApp com vocês, tá certo? Então vocês vão ter a aula no YouTube e mais esse slide. Toda vez eu faço isso. Ela tá mandando os slides e as fichas que eu mando para vocês, galerinha? Ela manda? Ela tá mandando? Não que eu saiba. Gente, Eu não vi nenhuma, não, professor. Nem eu. veja só, o slide da aula passada, a dona Fátima compartilhou com vocês? Não. Não. Não? Então eu vou pedir para ela compartilhar o slide da aula passada, tá certo? E vou pedir também para ela compartilhar esse slide com vocês, ok, gente? Tá bom. Ok. Tá bom? Então, gente, desejo para vocês aí um bom final de semana, né? Uma boa semana, tá bom? Fiquem com Deus e até sexta-feira. Sexta-feira a gente volta com esse slide, esse mesmo slide, porém, resolvendo essas questões. Tá bom, galerinha? Ok. Tá bom, gente? Um forte abraço para vocês e uma boa semana, tá bom? Tchau. Bom dia para quem Tchau, vai tchau, voltar a gente. dormir.